que você já está aí para ouvir mais uma história. E hoje eu quero te contar a história dos dois amigos que estavam caminhando juntos no deserto. Você já viu um deserto? Deixa eu te mostrar. Mais ou menos assim, ó. Um lugar cheinho de areia. Tá vendo só? O chão é cheio de areia. Então esses dois amigos estavam juntos caminhando pelo deserto. Deixa eu só fazer uma pequena correção. Eles não eram apenas amigos, eles eram os melhores amigos, isso mesmo. E eles estavam caminhando juntos quando de repente eles começaram a brincar. Porque até mesmo os melhores amigos de vez em quando, tem alguma briga, alguma discussão. Só que a briga foi tomando outro rumo. E um falava daqui, e outro falava de lá, e um falava daqui, outro falava de lá, até que de repente um dos amigos deu um tapa na cara do outro. Que coisa, né? Aquele amigo que levou um tapa, ele não fez nada, ele não falou nada. Ele apenas se abaixou e começou a escrever na areia. Isso mesmo, ele começou a escrever na areia. E ele escreveu as seguintes palavras: hoje, o meu melhor amigo me chateou, me dando um tapa na cara. Mas continuaram andando, continuaram seguindo seu caminho pelo deserto. Quando de repente, no meio do caminho, aquele homem que levou um tapa na cara acabou caindo dentro de um buraco. Quando o amigo viu que o outro tinha caído dentro de um buraco, ele não pensou duas vezes e correu para ajudar. E tentou tirar o amigo dali de dentro de todos os jeitos. O buraco era fundo e era difícil de tirar, mas ele tentou até que ele conseguiu e trouxe o amigo para fora do buraco. Quando aquele homem que levou o tapa na cara e que tinha caído dentro do buraco saiu de lá de dentro, ele ficou tão feliz, ele ficou tão agradecido, mas ele ainda não falou nada para o amigo. Ele só começou a correr e andar de um lado para o outro procurando uma pedra. Isso mesmo, ele queria uma pedra. E quando ele achou uma pedra, ele começou a escrever na pedra. E ele escreveu as seguintes palavras: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Isso mesmo, ele escreveu: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Quando o amigo viu que o outro tinha escrito na pedra, ele já tinha visto que ele já tinha escrito também na areia, já tinha achado meio esquisito. Ele decidiu perguntar: por que, amigo, que quando eu te chateei, quando eu te dei aquele tapa na cara, você escreveu na areia? E agora que eu salvei a sua vida, você parou para escrever numa pedra? O amigo olhou para ele e falou: eu vou te explicar. Sabe por que eu escrevi aquela hora na areia e agora na pedra? Porque todas as vezes que fazem alguma coisa que eu não gosto, que me deixa chateado, eu escrevo na areia, como aquele tapa que você me deu durante a nossa briga. Eu escrevo na areia porque se está escrito na areia, o vento passa e o vento apaga. O que é escrito na areia não fica ali para sempre. E eu não queria ficar lembrando da nossa briga para sempre, porque você é tão meu amigo, eu gosto tanto de você, que eu queria esquecer disso daí. Então eu escrevi na areia, porque o que deve ser esquecido a gente escreve na areia. Mas depois que você salvou a minha vida, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão agradecido, porque você me tirou de dentro daquele buraco escuro, frio, ruim. Era tão ruim estar ali dentro e você me salvou. Então eu escrevi na pedra, porque na pedra o vento passa e não consegue apagar. Então as coisas boas que acontecem na minha vida, eu escrevo na pedra, pra eu nunca mais esquecer. E as coisas ruins que eu não quero mais esquecer, que eu não quero mais lembrar mesmo, eu escrevo na areia, que aí eu esqueço de tudo, não lembro nunca mais. Como a briga que a gente teve, eu já não lembro mais, amigo. Foi escrito na areia e já foi embora. Tá vendo só? Olha que lição legal que esse homem que levou um tapa, quer dizer, nem levou mais porque ele já até esqueceu. Escreveu na areia
Olha, que legal, né? Isso faz a gente pensar que todas as coisas ruins, todas as coisas que deixam a gente triste, uma hora começa a entrar dentro do nosso coração e essa tristeza começa a se transformar numa coisa chamada rancor, chamada ódio. Isso vai deixando o nosso coração pesado e vai deixando o nosso coraçãozinho sujo. Isso mesmo. E a gente não quer ter um coração sujo, a gente quer ter um coração alegre, a gente quer ter um coração feliz. Então sabe o que a gente faz para essas coisas não entrarem no nosso coração? A gente deve perdoar. Isso mesmo, escrever na areia para o vento do perdão passar e levar embora para longe da gente. Isso! E as coisas alegres, as coisas que fez a gente feliz, as coisas que deixam a gente para cima, os elogios que contam pra gente, os lugares bonitos que a gente visita e a gente fica feliz. Tudo isso deve ser lembrado. Então, por isso que o amigo falou que deve ser escrito na pedra. Não que você tenha que sair por aí sempre procurando areia para escrever ou procurar pedra para escrever. Essa história é só para te ajudar a entender que as coisas boas devem ser lembradas. Mas as coisas ruins a gente tem que deixar para lá, tem que deixar passar. Senão acaba entrando no nosso coraçãozinho e deixando o nosso coração triste e principalmente sujo. Pois é, por isso que nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos fez mal. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Papai do Céu, Ele ama todas as pessoas, independente se ela te fez bem ou se ela te fez mal. Deus vai continuar amando essa pessoa. Então, por isso que nós devemos procurar amá-la também. Se a gente quer amar a Deus, nós precisamos amar aquilo que é amado por Ele. E todas as pessoas são amadas. E uma outra coisa que a gente aprendeu também é que amigos, por mais amigos que sejam, às vezes acontece alguma briguinha, mas a gente tem que sempre procurar se entender e procurar perdoar, porque nós sempre vamos precisar uns dos outros. Se aquele amigo de repente tivesse revidado e tivessem um ido para um lado e o outro ido para o outro lado, quando ele caísse no buraco, não ia ter ninguém para ajudar. Então nós sempre vamos precisar uns dos outros. Nós sempre vamos precisar do perdão das pessoas. Por isso que a gente deve sempre também perdoar. Você entendeu? Vai começar a perdoar mais? Sim? Ai, que legal! Vai começar a esquecer mais as coisas ruins? Ai, que legal! E vai começar a lembrar mais as coisas boas e ter mais gratidão aí dentro do seu coraçãozinho? Show! É isso mesmo! Gostei! Agora eu quero dar um beijo bem instalado aí na sua bochecha. Outro beijo na pontinha do seu nariz. E um bem aí no seu coração, cheio de amor, cheio de perdão e cheio de coisas felizes.